Prazer estar aqui com vocês. Eu sou Heraldo Guerra, de Recife, Pernambuco. Vou compartilhar com vocês uma ideia da minha startup, como foi a minha jornada e como isso tem a ver com a inovação na saúde e principalmente como isso pode estimular a vocês a terem... O projeto é o KenGame. Ele é um software multidisciplinar para o tratamento de crianças autistas, que ele começou com a proposta do mestrado em engenharia de software. Durante a escolha de um tema para minha dissertação de mestrado, eu queria escolher algo que fosse muito além de apenas uma banca de defesa ou uma publicação de artigo. Eu queria algo que pudesse impactar na vida das pessoas, que pudesse mudar a vida das pessoas. Então, como toda pesquisa científica, como toda base que você tem que ter, eu comecei a levantar os dados principais dessa minha pesquisa. E por incrível que pareça, o autismo não tem nada a ver comigo, ou não tinha, porque eu não tinha parentes ligados ao autismo, eu não conhecia, na verdade, o autismo, e tudo veio por uma inspiração de uma menina que conseguiu, através da tecnologia, se comunicar com os pais. E aí foi quando eu vi que eu poderia fazer algo. Essa minha pesquisa ela é mais recente, é de 2015, mas quando eu comecei, para vocês terem uma ideia, 1 a cada 150 crianças nasciam com autismo só nos Estados Unidos, em 2011. Em 2015, esse número aumentou para 1 a cada 69. É muita gente, isso apenas nos Estados Unidos. No Brasil são 2 milhões diagnosticados, fora as pessoas que não têm acesso ao diagnóstico, que não sabem se tem ou não autismo. Então tudo isso eram dados importantes, que existia uma dor, existia um problema que eu estava disposto a resolver. Nossa, espaçador... Pronto. E aí a primeira investigação, além dos dados, foi como funcionava a tecnologia nessa época para realizar esses tratamentos, esse aprendizado. E aí eu fiz a famosa análise SWOT, comparar os pontos falhos e os pontos fortes, para que os pontos fortes eu pudesse aproveitar e os pontos falhos eu pudesse corrigir para realmente ter um impacto. E aí eu percebia que todas as atividades já eram previamente construídas. Ou seja, não existia aquela questão de um tratamento personalizado específico, como é dito e redito por médicos e profissionais na área do autismo, que cada autista ele tem que aprender de forma única e específica. Então o que acontece? De repente alguma fruta, como vocês veem aí, a mora, não é presente no cenário pernambucano, não é presente em diversos cenários, como as diferenças culturais e como levar isso para cada autista de forma específica. Então foi o primeiro ponto que eu percebi que deveria existir. A tecnologia ela deveria ser muito mais do que uma extensão de um tratamento na clínica e na escola, e sim um facilitador de inclusão social, seja ele profissional, seja autonomia social. E tudo isso fui desvendando durante a pesquisa. E aí eu precisava entender as características do meu cliente, do que o autista tinha, que eu poderia utilizar isso ao favor durante o meu processo de desenvolvimento do produto. Então eu já sabia que existia um déficit de atenção e hiperatividade, então eu precisava de uma estratégia ou de gamificação ou lúdica que atraísse o autista para o uso do produto. Eu precisava também mudar o método tradicional de ensino para manter o foco e a atração do autista. Então precisava ser algo que tivesse a participação do pai ou a participação de alguém que ele considerasse interessante para facilitar o processo de aprendizado. Eu precisava favorecer a dificuldade que existe em comunicação, ou seja, estimular o autista a falar, estimular o autista a se comunicar com as pessoas, promovendo assim um melhor desenvolvimento cognitivo-social. E eu precisava principalmente integrar os eixos. Existem 3 eixos base no tratamento. O PECS, que são cartas de comunicação, o ABA, que é análise comportamental, e o TITS, que são regras. Mas eles acontecem de forma isolada. Então eu comecei a entender que, se meu filho autista não se interessasse ou não tivesse um bom resultado com determinada técnica, ele poderia experimentar outra e ter um resultado melhor. Então, para em vez de estar procurando profissionais de técnicas específicas, eu tentei integrar as 3 técnicas numa técnica só, para que isso facilitasse o tratamento. Independente da região ou da área que ele fosse realizar o tratamento, ele tinha conhecimento das 3 técnicas dentro de uma técnica só. E aí eu comecei a me deparar com problemas. Era muita coisa que eu estava pesquisando, era muita gente que eu estava participando,
eram muitas pessoas que eu estava recorrendo, profissionais do Brasil todo, metodologias para poder entender. E eu me perguntava, cara, será que eu preciso passar por tudo isso? Mas preciso, porque a gente está falando de algo ligado à saúde. A gente está falando de experiência para um pai que tem a esperança de ver seu filho falar, de ver o seu filho incluso numa escola, numa vida. Então eu precisava ter a certeza para reduzir o máximo meus erros, para que isso não chegasse ao cliente. E aí, durante as pesquisas, eu me inspirei em Jack Andrew. Foi demais? Ou não? Cadê o slide? Isso. Jack Andrack é um rapaz que com 15 anos, ele conseguiu mudar a história da saúde e a história da medicina. Ele foi o campeão em 2012 da Intel ISEF, a maior feira de engenharia de software que existe. Ela acontece no Arizona ou em diversos outros locais dos Estados Unidos. E aí, durante o estudo, conhecendo a história dele, ele mandou a sua proposta de pesquisa para 200 instituições americanas, para que elas pudessem aprovar e facilitar o processo. Dessas 200 instituições americanas, 199 rejeitaram eles. E eu disse, nossa, ele só precisou de uma instituição para que o projeto dele fosse para frente. E o que é que ele faz? Ele conseguiu criar um método para detectar o crescimento proteico de forma mais rápida e simples, na época em que a taxa no caso, a taxa de sobrevivência das pessoas que tratam do câncer de pâncreas, de ovário e de pulmão são bem maiores. Ou seja, ele mudou o que já existia simplesmente porque ele acreditou na ideia dela, e mesmo as pessoas não acreditando, ele teve uma pessoa que acreditou. E para ele foi possível. E aí é ele, aos seus 15 anos, nessa feira de engenharia de software. Maybe if we'd caught it earlier. That's what the doctor said about my uncle's pancreatic cancer. Like that was even possible with the testing they had. But what did I know? I was too young to understand things like cancer, or how to test for it. Too young to be taken seriously. 199 experts told me I was too young, that they didn't have time for my little science fair project. But the way I saw it, if the key was early detection, maybe someone just needed to start looking earlier. Like during 5th period freshman biology. Ele acreditou e só tinha 15 anos. Então inspirar e acreditar é fundamental. E aí, claro, eu fui com a minha ideia. O meu primeiro protótipo eu utilizei a Microsoft Kinect, uma tecnologia por movimentos, pois eu queria reduzir o problema de desnivelamento motor que acontece no autista. Eu queria capturar áudio para o tratamento fonoaudiológico. Eu queria capturar a questão comportamental para o tratamento na análise comportamental e queria que tudo isso fosse reportado para os médicos que acompanhavam isso. Ou seja, eu tinha meu tratamento em casa, jogando, brincando como criança, ou como jovem, ou como adulto. Eu tinha meu tratamento durante a escola, eu tinha tratamento aonde eu quisesse. E aí esse foi o meu primeiro protótipo. E aí, claro, lancei esse protótipo para teste. Saí de Pernambuco para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, para Fortaleza, para onde eu era aceito para testar o meu produto, com crianças, jovens e adultos, para saber a aceitação, para ver se realmente estavam aprendendo e principalmente para colher os retornos e os feedbacks para poder continuar melhorando. E aí um exemplo de um autista
com seus 9 anos, que a gente convidou para testar. A psicóloga disse para a gente que ele tinha uma grande dificuldade de aprender matemática. E aí a gente levou uma atividade simples, baseada num personagem que ele gostava, que era um cachorro. E aí esse cachorro andava pela rua e achava 4 ossinhos. E aí outro cachorro vinha e não tinha ossinho nenhum. E aí ele perguntava, como é que eu faço para dividir meus ossinhos com o meu coleguinha? E aí a atividade. O primeiro momento ensinando como usa o Kinect. E ela começa a reconhecer o método de PEX, que é um dos métodos presentes dentro do nosso programa. E aí damos a autonomia dela a utilizar o jogo para aprender. E aí, a grande prova. A gente não disse nada. E aí a profissional que acompanha recebeu 2 e ela ficou com 2. E por vontade própria ela voltou para o aprendizado. Ela voltou a querer brincar, ela voltou a querer aprender como poder fazer outras atividades. Danos. Espera aí. Ou vai demais ou pronto. E aí a gente foi para as análises de dados. Quais os riscos que essa criança, esse jovem adulto passava utilizando nossa tecnologia do Microsoft Kinect, utilizando nossa tecnologia em Windows Phones, porque a gente precisava entender como mitigar isso para que isso não comprometesse o tratamento. E a partir disso a gente começou a publicar artigos, pesquisas científicas, para que outros profissionais colaborassem com a gente. E claro, a gente recebeu diversos convites e o projeto foi crescendo. E aí um desses convites foi estarmos lá um ano depois na Intel ISEF, onde eu conheci a história de Jack Andrake. E para mim foi uma grande satisfação poder estar junto de grandes pesquisadores, grandes cientistas. E a gente não parou por aí. Vieram outras conquistas. E aí a gente percebeu que aquela pesquisa científica, que aquele projeto de mestrado tinha um grande potencial de se tornar um bom negócio, uma startup. E aí foi quando a gente passou a trabalhar nessa questão. Por que não se tornar um negócio? Ou é de mais ou de menos. E a gente precisou repensar como o nosso produto, que tinha uma base de cunho social, de saúde e de educação, que era um projeto de mestrado, poderia se tornar um grande negócio, se tornar uma startup. E aí a primeira coisa que a gente precisou entender era como simplificar o nosso produto, porque nem todo mundo tinha acesso à tecnologia do Microsoft Kinect, a um computador suficiente para embarcar ela, e isso não estaria muito acessível nas casas das pessoas. E aí, de novo, estudando, conhecendo a inovação, foi quando eu conheci a história do Dr. Wendell Coulthard. Quem é ele? Ele simplesmente conseguiu melhorar a questão do diagnóstico através dos exames por sangue, reduzindo o valor de R$ 80 para 15 centavos. Ele conseguiu isso a partir de uma dor. Teve uma época que teve uma epidemia muito grande de dengue em São Paulo, ele não conseguia comprar ou adquirir placas para a realização dos exames. E aí ele confeccionou as próprias placas dele para o exame, a partir de uma impressora a laser e utilizando resina. E isso gerou para ele o reconhecimento do prêmio FINEP, que é um prêmio fantástico. E hoje ele está entrando em contato com 2 grandes instituições para que esse produto seja comercial. Ou seja, a mesma pesquisa científica se tornando uma pesquisa e um projeto comercial. E isso veio a estimular
como a inovação ela acontece em vários âmbitos. E aí, a gente mudou que o nosso produto em si, ele não precisava ser somente uma tecnologia. Ele poderia ser um pacote de serviços, oferecer mais do que a tecnologia, para atender todas as áreas. E a gente entendeu que, do mesmo jeito que cada criança precisa atender de forma única, ou seja, o aprendizado específico, o jovem e o adulto também tem suas necessidades específicas. Então a personalização do nosso produto era factível, ela tinha de acontecer para atender crianças, jovens e adultos com necessidades diferentes. E claro, quem poderia utilizar essa tecnologia? Escolas deveriam utilizar como uma maneira de incluir o autista. Isso é lei federal, é lei estadual. Profissionais de saúde têm uma tecnologia mais fácil, mais acessível, tanto para o profissional autônomo quanto para o profissional que atende na clínica e empresas que oferecem o emprego apoiado. Para vocês terem uma ideia, a Microsoft oferece 5% das vagas mundiais para autistas, mas uma tecnologia que facilite a rotina profissional desse autista é essencial. E aí, tudo isso é o que nós abraçamos dentro do Ken Game. E claro, a gente teve a nossa inspiração particular. Conscientização sobre o autismo, Dia Mundial. E hoje a gente fica muito feliz em ter pessoas que se preocupam. Claro que a gente sabe que a parte financeira é importante, mas só em pensar em nossos filhos é muita coisa. Que Deus te abençoe sempre. O Ícaro vai estar aqui crescendo, vai se tornar um homem e talvez com a ajuda do seu software ele se torne um homem melhor. Então, querido, você tem uma missão nessa terra. Eu não sou crente, não, deu pra ver pelas tatuagens, né? E por gostar do Robert Plant. Mas sou católica, a gente está perto da Sexta-feira da Paixão, quando Jesus Cristo deu a vida pelos nossos pecados. Então pode ter certeza que cada lágrima sua, cada noite sem dormir, cada dia que você tentou desistir, mas alguma coisa te fez voltar atrás, foi um sorriso de uma criança autista que vai ser beneficiada pelo seu serviço, vai ser beneficiado pelo seu produto. Porque você agradar a anjos é muito difícil. Quer dizer, na verdade é fácil. As pessoas que dificultam por não querer enxergar esses anjos, eles se tornam invisíveis. Mas o meu anjo está aqui gritando. E talvez você faça com que o meu filho não grite mais, mas que fale. Muito obrigado, boa sorte, que Deus te abençoe. Eu e 2 milhões de autistas no Brasil, como eu já falei, e 70 no mundo, 70 milhões no mundo. Valeu. Uma dor simples de uma mãe que nos inspirou. E aí a gente, pensando nessa questão de tornar acessível, de tornar simples, a gente criou uma versão de aprendizado para o smartphone, seja iOS, seja Android, que realiza quase tudo o que acontece na necessidade do dia a dia de um autista, seja ele jovem, adulto ou criança, principalmente de forma portátil. E aí como é que a gente faz isso? A gente substitui as cartas tradicionais de aprendizados, que são dispostas em locais físicos, que geram constrangimento social ou a mudança daquele espaço físico, que nem sempre é aceitável, por cartas digitais. Só que além disso, a gente adicionou outros fatores positivos. Além da imagem, a gente tem um texto de apoio, a gente tem um áudio de apoio, a gente tem um vídeo de apoio. Então eu posso ter uma foto de uma moto e fazer uma atividade fonoaudiológica. O que é essa moto? Qual é o som que ela faz? Vrum, vrum, vrum. E pedir para a criança repetir. Eu posso ter uma imagem do passo a passo de como ela tem autonomia de utilizar o banheiro. Em vez de eu ter as cartas todas dispostas no box, ele está apenas segurando um celular. Qual é o constrangimento que tem nisso? Nenhum. Eu posso ter um jovem autista que ainda não sabe escovar os dentes, mas que ele perdia constantemente o celular. E uma pulseira esportiva resolveu esse problema. E aí ele consegue ter a autonomia dele. Além disso, a gente tem outros recursos. Existem os cadernos sensoriais, que é onde a criança toca e imagina o que eles representam. Então eu tenho uma história aqui de um sapinho que a mãe vai narrando. Por que não, ao passar o leitor de NFC, ele entender o som que o sapo faz, ele ver o vídeo do que é um sapo, entender toda a história por trás do sapo, enquanto toca no caderno sensorial. Por que não utilizar as tags de NFC com informações do local de trabalho que esse autista está? Então eu tenho um caso de uma
de uma jovem autista em São Paulo, que é estudante da USP, que ela utiliza justamente o Ken Game para organizar a sua rotina de estudos. E assim ela está conseguindo manter as notas, ela está conseguindo trabalhar sem qualquer tipo de constrangimento social. A gente tem o recurso de agendamento. Eu como pai, eu como profissional, posso agendar o dia do meu filho. A hora que ele acorda, a hora que ele tem que tomar banho, a hora que ele tem que estudar. O que a gente faz de cotidiano, a gente pode oferecer isso para o autista para ele ir aprendendo. Pois a nossa principal ideia não é tornar o autista dependente da nossa tecnologia, e sim ela ser um facilitador do processo de autonomia. A gente pode compartilhar aprendizado? Pode. Eu, como pai, posso mandar para outro pai o que eu fiz que pode servir para o filho. Eu, como profissional, posso criar atividade e mandar para os meus pacientes. Eu posso acompanhar relatórios do que é que está sendo acertado, do que é que está sendo errado, para descobrir o porquê está se errando e intensificar. E o que está se acertando é evoluir para uma nova atividade. E ele é um aplicativo que permite muita criatividade. Uma mãe mandou para a gente uma atividade massa. Ela simplesmente pega os vídeos iniciais de quem é esse Pokémon, pois o filho dela adora esse desenho, e estimula o filho dela a dizer os nomes de Pokémon para começar a estimular a fala. Como teve outra mãe que disse que o filho dela é louco por caminhões, ela tirou fotos do caminhões, botava o som do motor do caminhão e perguntava, que caminhão é esse? E ele começava a dizer Volvo, Volkswagen e diversas outras características, e isso foi estimulando a fala. Além disso, tem mãe que está utilizando para segurança, ela tira foto das pessoas que estão envolvidas para saber qual dessas pessoas pratica bullying com seu filho, utilizar recursos da internet disposto no Google, alfabetização, vídeos, etc., trabalhar a comunicação, como foi falado. Mas, como eu disse, a gente tem que ser mais do que um negócio, mais do que um produto tecnológico. A gente precisa oferecer diversas oportunidades, é uma plataforma, é um pacote de recursos. A gente tem a versão tablet para escolas, onde são criados conteúdos de acordo com o conteúdo escolar. A gente tem um ambiente health, que é para localizar profissionais e instituições que ofereçam o serviço de acordo com a especificidade que eu quero, seja financeira, seja a idade, seja o profissional ou a especialização. Tudo para atender de todas as formas possíveis o universo autista. E tudo isso pode ser acompanhado pela nossa plataforma web. Como está meu filho evoluindo, o que é que o profissional está dando de diagnóstico, o que é que a escola está achando da evolução, o que é que eu como pai preciso melhorar, como eu posso conversar diretamente com esse educador e assim por diante. E claro, a gente tem que trabalhar a comunicação? Tem. A gente precisa ensinar as pessoas que usam nossa tecnologia a como aproveitar ela da melhor forma. Então a gente tem um canal do YouTube com diversas atividades. E aí um exemplo de uma atividade... E você pode repetir essa historinha? E foi uma mãe que mandou pra gente. Essa é a historinha que eu criei, utilizando a vibração da língua, dentro do Ken Game Maker, para estimular um autista a repetir a historinha e exercitar a terapia da fala de uma forma lúdica e divertida. Então vamos ver como ficaria no Ken Game Maker a historinha. Eu tenho todas as minhas packs. Então primeiramente é o grilo. Segundo vai ser o telefone que toca. Terceiro vai ser Kiko que liga chorando. Quarto vai ser a música das Vingadoras. E por último a moto, que é o que ele usa para chegar lá. Já tenho aqui organizado, agora só é estar com a minha pessoa que vai fazer parte, ou que vai assistir, ou que vai aprender, e dar o play. Então vamos começar a historinha. Esse era um grilinho que estava tocando em casa a sua musiquinha. Cri, 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 cri. E aí de repente, enquanto ele tocava a sua musiquinha, o telefone tocou. O som, o áudio que eu gravei. Essa parte, o som. Esse tempo eu posso modificar, ser maior, ser menor, como eu quiser. Com a vibração da língua para ele entender. E poderia ser isso, como poderia ser um vídeo do grilozinho. E aí, de repente, fica a seu critério. O telefone tocou. Esse tempo ele pode ser ajustado de acordo com a necessidade de cada um. Trim, trim, trim. E aí vem o áudio. E aí, pós o áudio, vai vir um vídeo. Existem os botões em cima que eu posso pausar ou eu posso voltar. Ele Feito não compreendeu, isso, eu volto à atividade. Grilinho, se ele precisa de mais um tempo para entender, eu pauso a atividade. O grilinho
Foi atender o telefone, era seu amigo Kiko, que não parava de chorar. Escrito embaixo. E vai vir um áudio. E logo após o áudio vem um vídeo para a criança repetir. Feito isso, ele comentou que tinha perdido o show das metralhadoras da música que ele gostava. Tra, 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 tra. As que estão no comando faltam tra, tra, tra. Então, com criatividade, você pode criar diversas atividades. Seja rotina social, seja atividade lúdica, seja o que for interessante para o seu filho. Mas, como eu disse, a gente não pode ser simplesmente um pacote de serviço, a gente não pode ser simplesmente uma startup. A gente tem que ter a responsabilidade social, entender como a gente pode favorecer e ajudar isso. E aí a gente se deparava com diversos problemas ligados à ordem financeira. Mãe abandonou o menino autista por falta de dinheiro para realizar o tratamento. E são problemas de falta de informação, acessibilidade e outros. E aí um caso que o pai, há 29 anos, é 24 horas dedicado ao seu filho. E como é que esse pai consegue monetização para suprir as necessidades básicas da família? E aí foi quando a gente teve a ideia de criar o Ken Game Plus. Um cartão em que o pai que vendesse para a associação de pais ou para a comunidade o nosso produto, ele iria receber uma recorrência, para que esse dinheiro contribuísse na feira, no pagamento do tratamento ou algum outro benefício. A gente fez essa proposta de um final de semana. E em um final de semana, a gente conseguiu chegar em 4 países e cadastrar mais de 160 pais para revender o nosso produto. Porque muitos diziam que hoje, passam para a gente, que a revenda desse produto é parte de 50%, 30% ou até 40% da feira de alimentação deles. Então, como isso é importante para eles. E aí, claro, todo negócio, toda startup tem que criar um organismo. E aí a gente passou por vários testes de modelo de negócio. Começamos lançando o nosso produto pelo valor de R$12 para ser acessível. Criamos o cartão, aumentamos para R$ 20,99, onde a diferença do 12 para o R$ 20,99 era a comissão do pai que vendia por produto. Estamos na fase agora de recorrência, ou seja, a gente vai cobrar $1 por usuário mensalmente para manter o nosso produto e principalmente escalar. Ah, Heraldo, $1 é pouco. Depende da quantidade que você trabalha. Se você tem 2 milhões de pessoas utilizando seu produto, você tem $2 milhões. E aí a gente continua crescendo e queremos crescer mais. E como isso está acontecendo? A gente tem apoio da maior revista nacional sobre autismo, que publica artigos nossos sobre nossas conquistas, sobre o nosso projeto. Para a gente isso é excepcional, porque é uma revista da área de saúde que reconhece o nosso produto. A gente está indo em setembro fazer a implantação no Canadá, pela Omics Group, que é o maior grupo americano sobre healthcare, ou seja, tecnologias voltadas para a saúde. Fazemos parte da Associação Médica do Paraná. Participamos do Infobem na Argentina. E fomos convidados a representar o Brasil na primeiro Congresso de Tecnologia Mundial para Autista. Os únicos brasileiros convidados foi em Barcelona. A gente teve uma experiência ótima, fizemos ótimos contatos e o processo está crescendo pela Europa, o projeto. E atualmente, hoje, estamos em 9 países. Mas a gente quer mais. A gente quer chegar até o final do ano, se consolidar em mais 3 países, que é justamente, ou em 3 regiões. A gente quer pegar a Europa, consolidar com mais força nos Estados Unidos e alguns países da América do Sul. É a nossa meta até o final do ano. Para melhorar a nossa comunicação, o nosso canal de comunicação com nossos clientes, criamos a primeira conferência online sobre autismo, Ken Games Autismo. Realizamos ela no dia 10 e 11. Foi um sucesso, a gente não esperava tantas pessoas inscritas, tantas pessoas participando. A gente teve apoio de diversos profissionais do Brasil todo e de fora do Brasil, o que gerou uma conexão muito boa para a gente. Inclusive um convite para a gente ir para o Peru, fazer a implantação do Ken Game. E tudo isso só é possível porque a gente tem uma equipe maravilhosa. Os meus sócios são responsáveis por tudo isso,
porque acreditaram no meu sonho, entenderam a dor que eu sentia, entenderam a oportunidade que a gente tinha e estamos juntos até hoje. Então tudo só é possível graças à equipe forte que é do Ken Game. E, opa, surpresa! E como é que tá o Ícaro hoje? Deu uma travada aí. Boa noite, meu nome é Giovana. Vamos ver se a gente percebe alguma diferença? Ele tem 6 anos e ele é autista. Ele parou de gritar, não foi? Aqui, ó, Pocoyo. Ele mais... No Brasil, mais 2 milhões de pessoas. Falou! Isso. E ninguém pediu. Quando as pessoas dizem que o autismo, a pessoa vive no mundo dela, isso é mentira. Porque quando a gente consegue trazer essas crianças para o nosso mundo, é a coisa mais especial que tem. E hoje a gente viu no programa da Ken Game um grande incentivo. Porque a fascinação que os autistas têm por informática é muito grande. É um engajão muito grande. Então, se vocês, por favor, não desistam do meu filho. Não desistam dessas 2 milhões de pessoas. Essas 2 milhões de pessoas no Brasil. E essas 70 milhões de pessoas no mundo. Valeu. Então, o Ícaro desse, que é o que faz a gente todo dia se sentir inspirado a querer ajudar, a querer fazer mais, porque assim como o Ícaro, existem mais milhões de pessoas que precisam do Ken Game e a gente vai ajudar. Então, pra gente, esse é o valor principal do nosso produto. O valor de um sorriso de uma mãe ao ouvir as primeiras palavras do seu filho, o valor de um sorriso de um jovem autista que consegue se manter na faculdade e conseguir seu emprego. Então, tudo isso pra gente é o valor de um sorriso. E o que nós queremos, sim, claro, e para vocês, tente descobrir o que é valoroso para vocês, para que isso starte a sua ideia, o seu projeto, e vocês possam acreditar no sonho de vocês. E claro, a gente tem esperança para o futuro e tem sonhos. Temos muitos. Mas principalmente o Ken Game, ele mudou muito a minha vida. Eu até não tinha dito no começo, mas eu entrei no meu mestrado com a única finalidade: ter um aumento salarial no meu ordenado como professor. Era a minha visão. Eu nunca pensei que o empreendedorismo e a startup fosse mudar tanto a minha vida, que eu ia deixar de estar num quadro, numa sala de aula, para poder viver novas experiências. E essas experiências eu divido com vocês, porque é o meu futuro acontecendo agora. Vai? Esse sou eu, depois da minha experiência e o que aconteceu na minha vida. Me tornei dono da minha empresa, sou tetracampeão do Imagine Cup, que é a Olimpíada Mundial de Tecnologia da Microsoft. Sou surfista, estou muito feliz com a vida que eu tenho e tudo que o empreendedorismo me proporcionou. When I met you in the summer. E hoje eu faço parte do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, para mim, o futuro, como eu disse, está começando. Eu sou muito feliz com tudo, mas eu não quero apenas isso. O meu projeto para o futuro é criar o primeiro espaço ou centro de tecnologias sociais, onde a gente possa capacitar os autistas para o mercado de trabalho
e eles possam voltar como multiplicadores para outros autistas. Autista, TDAH, síndrome Down, déficit de atenção, entre outras necessidades. Aperfeiçoar a versão Kinect para tornar ela cada vez mais acessível e disponível para todos. E o que eu posso deixar para vocês de final de resumo sobre essa palestra é: a dor de alguém ou de alguma pessoa, quando você valida, quando você tem uma boa base de dados, quando você vê a importância, ela se torna uma grande oportunidade. Então comece a enxergar e perceber essa dor, que ela está em sua volta, que pode se tornar uma grande oportunidade para vocês. Não é fácil empreender. Então respire, se inspire e não pire. Isso você vai passar por muitas dificuldades durante o empreendedorismo e durante a sua startup. É time que desiste, é situações em que você não consegue recurso financeiro, é pessoas que não acreditam no seu projeto, mas inspirar é essencial. Mas para essa situação, a gente tem uma solução muito boa. E não pense que eu estou falando aqui que é frescura. Não. É oferta de mercado. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Tem muita gente mudando a vida de outras pessoas com startup. E é possível, porque existe muita oferta de mercado. E sobre a situação de respire, se inspire e não pire, o que eu posso deixar para todos que estão participando é: existe uma excelente oportunidade até agosto. Estão abertas inscrições para o Inova SEIB, que possui um processo maravilhoso para que sua ideia saia do papel e se consolide. Tem um grupo de mentores fantástico. É maravilhoso, além de uma grande rede de conexões e negócios para vocês. Então, se você não quer passar pelo problema que eu passei minha vida toda correndo atrás, a melhor coisa é conectar-se com as pessoas certas. Então, inspire-se, respire e criem. O Inova SEIB vai facilitar demais a vida de vocês. Aproveite essas oportunidades. E quem se inscrever, eu vou encontrar com vocês lá, dando total apoio, mentoria, o que precisarem. Vocês vão poder contar comigo. E no demais, eu agradeço a todos. Meu contato, e-mail, telefone, estou à total disposição. Quem quiser trocar ideia, apresentar alguma ideia, eu vou tentar ajudar ao máximo. Estou aberto para perguntas a todos. A gente ainda tem quase 20 minutos. Então fiquem à vontade. Alguma pergunta? Não? Que bom, então acho que eu expliquei tudo. Tem um aqui, um momentinho. Como é que a gente candidata uma criança para participar desses projetos? Pronto, para se candidatar a uma criança é bem simples. Você pode baixar o aplicativo, entrar em nosso site, que a gente vai lhe conectar de acordo com a sua região. Você é de Brasília, a gente vai levantar os profissionais, as associações que existem aqui, os grupos, e passar todo o material de acordo com a necessidade e a especificidade da sua criança para você realizar esse tratamento e aprendizado de forma simples e acessível. Toda a nossa tecnologia ela é gratuita. Com o tempo você vai aprovando e você vai decidir se paga ou não aquela recorrência mensal. Ali. Heraldo, primeiro, parabéns pela excelente apresentação, excelente trabalho aí. Você muito obrigado. É inspirador aí, o Ken Game, sem dúvida, nos deixa arrepiados aqui. Queremos saber primeiro, aqui uma dúvida nossa, qual hoje é a base de usuários do Ken Game, inclusive juntando aqueles países, né? O usuário é a criança ou geralmente é os pais? Então, se eu for falar da questão de negócio, eu tenho uma ótima oportunidade, porque para cada autista eu tenho um fono, um psicopedagogo, um terapeuta, um fisioterapeuta. Então são 4 profissionais que podem utilizar a minha tecnologia. Além disso, o autista ele não utiliza só, salvo no caso dessa estudante de São Paulo. Ele precisa do pai que utiliza essa tecnologia. Então, para um autista, eu tenho 4 profissionais, mais o pai que usa essa tecnologia. Então, eu já tenho 6 pessoas utilizando uma tecnologia para uma pessoa só. Se a gente reportar o âmbito escolar, tem um professor que vai utilizar essa tecnologia. Então, a gente tem 7 pessoas que utilizam. Se a gente for pensar em outros âmbitos, a gente vai aumentar mais ainda esse número. Então, se você multiplicar isso por 2 milhões que existe no Brasil diagnosticado, fora o que tem realmente por trás, ou os 70 milhões que existe no mundo, que também é muito superior a esse número, que nem todo mundo tem acesso, você multiplica isso por 7. Então você vai ter para cada autista, no máximo 7 usuários, como no mínimo 3, que é o autista, o pai e o profissional que acompanha. Então para 7 a gente tem 210 milhões de possibilidades de usuário, no mínimo.
e no máximo a gente tem 490 milhões de usuários. Então é um número bem grande. Mas não é fácil. Por que não é fácil? Porque a gente está falando de uma tecnologia entrando no âmbito da saúde, que existe uma resistência daquele profissional que utiliza a questão física. Existe uma resistência do professor que utiliza tampinha de garrafa, pregador, que ele acha mais legal. Mas isso não dá para trazer para cá, isso não dá para ir para o ambiente público, isso gera um constrangimento. Além do que, uma mãe, quando foi para um evento com a gente no Congresso, na Paraíba, ela levou uma mala só de caderno sensorial, para o menino poder ir no banheiro, para o menino saber fazer a refeição. Então ela não está ali tendo autonomia, ela está presa àquilo ali. Nada contra esses métodos, pelo contrário, eu acho que tem que existir, acho que foi partido do princípio que existiu e começou. Mas se tiver algo que facilite, que gere a inclusão e não gere o constrangimento, é melhor. Assim como eu hoje não defendo só meu produto, eu defendo a minha causa, a causa do autismo. Eu dou mentoria para mais outros 2 projetos de autista, o Fables Maker e outro que está começando. Ah, Heraldo, você está alimentando concorrente? Não. Eu estou alimentando possibilidades de ajudar o universo autista. Eu não penso nessa questão de concorrência. Se o seu produto é bom ou não, não é a concorrência que vai dizer isso, é o seu cliente. Então, se o seu produto é bom, a concorrência não vai mudar isso seu. Então, não adianta eu ser mesquinho. Eu tenho que ajudar a quem pode fazer outras coisas por esse universo. Que é isso que faz a generosidade de um empreendedorismo social. E é disso que a gente precisa na área de saúde, educação, entre outras áreas. Espero que tenha resolvido. Alguma pergunta a mais? Tem um aqui, ó. Bom dia, muito boa a apresentação, muito bom o projeto. Algo que eu achei muito interessante foi que vocês trabalham realmente com a necessidade real de cada criança. A evolução tem como a pessoa ver dentro da plataforma, no caso os pais, a evolução que essa criança teve durante aquele processo de aprendizado lá. Então, como existe a captura de erros e acertos, eu sei onde a criança ou jovem adulto está errando mais para melhorar isso e aonde ela está acertando para evoluir para uma nova atividade. A ideia básica é, por exemplo, numa rotina social, eu preciso de 16 passos para ensinar um autista a utilizar o banheiro. Por exemplo, lavar a mão. Primeiro passo, abrir a torneira. Segundo passo, colocar as mãos. Terceiro passo, pegar o sabonete. Quarto passo, passar o sabonete. Quinto passo e assim por diante. À medida que ela vai aprendendo, eu posso trocar esse passo por uma única carta. A carta de uma torneirinha com as mãos molhadas. Então ela já sabe que aqueles 16 passos reduziu para um passo. Na próxima fase, eu posso colocar uma foto só de uma criança, por exemplo, tomando banho, e ele associa que, naquele momento que aquilo acontecer, ele tem que ir para o banheiro, escovar os dentes, lavar as mãos ou tomar banho e depois se vestir para ir para a escola. Então uma série de 50, 100 passos pode ser reduzido para um passo só em uma única imagem. E no futuro, a ideia é que no agendamento, isso se torne tão rotina que ele não precise mais da tecnologia. Ele simplesmente faça como a gente faz todo dia, de forma cotidiana. Não mecânica, mas porque está inserido no nosso dia a dia. Alguma pergunta mais, senhores? Não? Foi um prazer imenso estar com vocês. Quem quiser, eu estou com alguns cartões aqui no bolso, eu posso distribuir e vou estar livre para perguntas, conversa após o evento. Muito obrigado a todos e um ótimo dia. Aproveita a Campus Party.